Olá a todos, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre terapias de cura, né? Falando sobre as curas, as terapias energéticas. Hoje nós vamos falar sobre doenças, né? Como se processam as doenças, né? O que significam essas doenças. Já falamos um pouco no primeiro vídeo. Hoje nós vamos destrinchar mais. Vamos falar sobre as doenças, de novo sobre as doenças psicossomáticas, mas vamos falar sobre as doenças que vêm através de karma, tá? Ou seja, doenças que vêm de vida passada, através de erros que cometemos em vidas passadas. É imprescindível nós entendermos essa questão do karma e entendermos a questão da necessidade de automodificação. Quando entendemos que estamos passando por um processo karmático, vamos tentar cavar, né, o porquê desse karma. Quando falamos porquê, não é o porquê numa cena externa, tipo o que eu fiz, etc. Não. É o que moveu, qual é o sentido psicoemocional que está levando a esse karma. O que fez com que eu esteja sofrendo esse karma. Entende? Por que psicoemocional? Porque tudo vem do nosso espírito. E o nosso espírito, o nosso campo espiritual, sem falar de obsessões e tal, né? Sem falar de nada disso, de outros espíritos, o nosso campo espiritual é a junção de nosso pensamento, sentimento e emoção. Então é uma questão psicoemocional, é uma questão mental também, mas é uma questão mental que trazemos de várias vidas, que necessitamos modificar e crescer, evoluir. Então, daqui para cá é o passado, mas eu trago características desse passado, eu preciso ir para frente, me modificar. E a doença, quando ela é karmática também, que é a outra também, mas quando ela é karmática, ela está sinalizando, ela está apontando para dentro de nós uma urgência em modificação. Modificação essa, primeiramente interna e, consequentemente, externa nas atitudes. Entende? Então, falamos no primeiro vídeo sobre um pouco sobre as doenças. O que é essa doença? Doença é uma energia negativa, né? Ela acontece por causa que nós acumulamos, isso é psicossomática, acumulamos energias negativas, né? Essas energias, todos sabem que energia é junção de pensamento, sentimento e emoção. Sempre bato na mesma tecla para que entenda o que é energia negativa. Não é que me jogaram energia negativa, né? Ou que alguém fez algo para mim, não. É algo que eu criei. A responsabilidade é sempre primeira nossa. Nossa. Não é Deus, não é um demônio, não é nada. Somos nós, não é o espírito ruim, nada. Somos nós. Isso é imprescindível entender também. Portanto, né, o que caracteriza, o que faz a doença? O que faz a doença é esse acúmulo de energia negativa. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente agressiva, acumulei agressividade. Essa energia negativa da agressividade vai atrapalhar a circulação energética do meu corpo astral, do meu corpo espiritual, né? Vai atrapalhar e isso vai trazer problemas para o meu físico. Porque essa doença, esse acúmulo de agressividade que está sendo, para se materializar, é um acúmulo bem grande, passou da linha do equilíbrio. Então, esse acúmulo está se materializando na forma de um câncer, um problema de coração, uma hipertensão, né? Problemas de alergia, N questões podem
se materializar por causa de energias negativas que eu mesmo acumulei. Então, a mudança tem que começar de dentro, para depois que fora, o lado do corpo físico. Dentro, quando eu falo, é no espírito, é no pensamento, na emoção. A mudança tem que começar aí, para que então o corpo físico responda. Já foi dito por Jesus, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Olhos simboliza a essência interior, simboliza essa junção de pensamento, sentimento, emoção do que vemos na vida, como observamos as coisas. Ora, uma mesma situação, né, eu posso observar de uma forma positiva e de uma forma negativa, né? Eu posso ver uma situação, por exemplo, eu saí da padaria e veio faltando troco. A mesma situação, eu posso pensar assim, pô, a caixa da padaria se esqueceu, se enganou. Ou eu posso falar assim, não, essa garota me roubou. Então é a mesma situação sendo olhada de uma forma mais branda ou de uma forma mais negativa. Então quando Jesus falou isso, né, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, ele está querendo dizer no que você está focando primeiro, no negativo ou no positivo. Quando você olha para uma situação, você enxerga logo de cara o lado negativo dela, ou você procura ver o lado positivo? Então, isso em tudo na vida. A todo momento na vida estamos raciocinando e tomando decisões, né? Achando isso ou aquilo, julgando. A todo momento estamos julgando uma situação, se ela é positiva, se ela é negativa, né? Todo momento estamos julgando. E esse julgamento, esse modo de pensar nosso, ele cria sensações, cria sentimento, cria emoções. Essas emoções, como já falamos, são as energias negativas que vão, em algum momento, nessa ou em outra vida, aí já entramos na questão das doenças kármicas, vão nessa ou em outras vidas se manifestar, se materializar no campo físico como um tipo de doença. Por que isso acontece? Porque o espírito, o nosso espírito, ele quer evoluir, ele quer crescer, né? Quando a nossa personalidade do nosso campo espiritual cria energias negativas, elas vão se materializando e colocando para fora para dar tempo de limpar de novo o campo físico, o espírito, para que essa negatividade não fique acumulada no espírito. Os corpos espirituais vão colocando-as para fora, através da dor, através de doença, ou atraindo situações negativas. Situações negativas que servem para que trabalhemos o nosso interior, criando assim virtudes. Entende? Então, essas situações negativas é mais ou menos assim, eu tenho uma pessoa chata que me enche o saco, eu tenho alguém que me faz isso, aquilo direto, né? Ou, sempre na minha vida essa situação me persegue. Então, essas coisas estão apontando para dentro de nós, mostrando aonde devemos mudar na questão psicoemocional. Então, essa pessoa chata, ela provoca o que em você? Agressão? Então, está te dizendo que você tem que ser menos agressivo, mais tolerante. Então, isso é para que a situação sempre vai te procurar para que você sempre tenha a oportunidade de trabalhar a virtude da paz, da harmonia, da tolerância. Entende? Como é que eu vou desenvolver paz se eu não tenho situações que, entre aspas, me tirem a paz? Então eu tenho que saber o que as situações estão querendo que eu exercite no meu interior. O que as condições externas estão querendo que eu exercite. E exercitar, se eu quero modificar. Se eu não quero modificar, eu me deixo levar. Aquela situação está querendo que eu saia do sério, então eu saio do sério mesmo. Não quero mudar. Agora, se eu quero mudar, a situação está
tá querendo dizer, tá trabalhando, a situação faz, ou pelo menos tenta fazer com que eu saia de sério. Se eu quero evoluir, eu tenho que me calar, buscar ter cada vez mais paciência, tolerância e persistência no bem. Esse é o caminho. Então, a doença, questão psicoemocional, ela vem por esse acúmulo de energia negativa, né? E isso atrapalha o nosso circuito de movimentação das energias do nosso corpo, e essa doença vai se materializar a fim de não se acumular no nosso espírito. Essa doença vai se materializar no físico. A doença karmática é aquela que eu já nasço com uma tendência, ou já nasço com a doença, ou já nasço com uma tendência a ter essa doença. Então, a pessoa que nasceu desde novinha, a pessoa já tem aquele problema de efizema pulmonar, por exemplo, bronquite, etc. Ou um outro tipo de doença. Então, ela não fez nada ainda nessa vida para materializar em si mesmo esse problema. Com certeza esse problema vem de outros tempos. A pessoa nasceu sem braço, nasceu sem o pé, sem a orelha. Então, já sabe que ela vem trazendo uma carga de energia negativa que ela mesma criou de outros tempos. E ela precisa se reeducar dentro daquilo. É uma urgência que ela se auto-encontre, né, no sentido psicoemocional e espiritual, que ela se observe. A criança em si, né, ela não vai conseguir se autoanalisar e se observar. Mas o adulto, quem está fazendo o papel de pai, de responsável, pode auxiliá-la nesse processo de autoconhecimento. Através de psicólogos, psiquiatras, né, terapias. Observar e olhar qual a tendência negativa daquela criança e tirar ela desse ambiente que atice a tendência negativa, porque isso existe. Entende? Nós já nascemos com certas tendências. Todos podem perceber isso nas suas famílias. Tem pessoas que desde pequenas já demonstram tendências para aquele ou aquele tipo de coisa. Seja positivo ou negativo, não vamos ditar. Não estamos apontando em quem, só estamos clareando a mente. Então, desde pequenininho fulano já tem essa tendência, mas a mãe dele nunca ensinou, o pai dele nunca mostrou nada. A sociedade nunca ficou perto de outras crianças que tinham isso. Da onde vem esse comportamento? Ah, puxou lá do tio da terceira geração. Não, filho, não puxou de ninguém. Já vem naquele ser, naquele espírito. Ele pode ter uma questão de memória biológica dentro dele, porque a família também já tinha uma tendência, e essa memória vem dentro da questão física, do DNA. Pode, mas mesmo assim, o espírito tem total afinidade pelaquilo que ele demonstra como essência. E isso é interessante também, e até abro esse parênteses para falar sobre isso agora. Nós já nascemos com determinada tendência. Os pais, ou aquele que está fazendo papel de adulto, observem. Porque nem tudo foi adquirido ante a sociedade, pelo um vídeo que viu, ou pela companhia de colegas, ou o pai e a mãe não educou bem. Nem tudo é assim, não. Existem pessoas que foram extremamente educadas, bem educadas, e escolhem, já desde nova, tem uma tendência negativa ao roubo, a sexualidade exacerbada. E não viram em ninguém, não tiveram exemplos. Isso mostra que já vem do espírito. Basta que nós abrimos a nossa mente mais e tentemos observar, que nós vamos ver que isso existe sim, tá? Quem não quer ver porque não quer observar, não tem essa mente mais aberta. Então essas tendências negativas nós temos que auxiliá-los, ainda mais quando pequenos, auxiliá-los a se auto-observar, a mudar, né?
para que um dia eles mais adultos, mais conscientes, sozinhos se auto-observem para então se modificar. Então essa doença karmática, vamos dar um exemplo de um problema kármico, né, que podemos abranger para diversas áreas, tá? Não só para esse tipo de problema, mas existem N questões. Então, por exemplo, esse exemplo que eu vou dar é falando sobre roubo, mas existem N problemas que não necessariamente a pessoa roubou, não. Roubou, foi ladrão, nada disso, né? Existem N problemas que acontecem, problemas físicos de saúde que acontecem, como eu falei dessa questão de psicossomática, né? Então, nessa vida mesmo, eu acumulei agressividade, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Nessa vida agora, acumulei agressividade em mim e por causa dessa agressividade, eu materializei no meu campo físico um câncer. Foi uma doença psicossomática, uma doença que vem do campo espiritual, porque vem da sua mente e dos seus sentimentos, uma doença que foi criada por mim e está sendo... Eu estou sofrendo a dor dela ainda nessa vida. Mas poderia, nessa vida, eu não sofrer câncer nenhum. Eu estou danificando já o meu corpo astral, que é o molde do corpo físico da próxima vida. E eu posso, na próxima vida, já nascer com câncer. Estão entendendo? Tudo começou no meu pensamento, na minha emoção. Eu materializei nessa vida ou em outra. O que vai dizer se eu vou materializar mais rápido ou mais demorado é a intensidade da força do meu pensamento, sentimento e emoção. A intensidade da energia que eu uso, positiva ou negativa. Entende? Então, vamos dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Imagina hoje. Hoje, nessa vida, eu sou um ladrão, né? E eu roubo só com a mão esquerda. Eu roubo só com a mão esquerda. Ora, eu penso em roubar. Eu sinto vontade de roubar. Né? E eu consigo ter oportunidades para eu fazer a ação, roubar em si. Então, nessa vida, vamos dizer, nesse exemplo, que eu fiz isso. Roubei a vida toda com a mão esquerda. A polícia não conseguiu me pegar, ninguém conseguiu me pegar. E eu depois, naturalmente, desencarnei, morri. O que acontece? Esse fato de eu ter roubado a vida toda com a mão esquerda, esse fato de eu pensar em roubar, de eu viver nesse ciclo do roubo, né? Esse fato está acumulando energia negativa no meu campo áurico e danificando o meu corpo espiritual, meu corpo, mais diretamente o corpo astral, que é o molde do próximo corpo que eu vou ter. Então, o que acontece? Essa energia negativa, ela se acumula no meu campo mental, na parte do meu corpo astral, ela danifica a minha área do cérebro, né? Ou seja, meu chakra frontal e o meu coronário. Ela danifica porque eu estou sentindo a vontade de fazer. Eu tenho esse desejo. Então ela danifica o meu cardíaco. Esses três aqui. Meu laríngeo, porque provavelmente eu falo muito disso também. O meu cardíaco e o meu plexo solar. Mais ou menos intensidade para um ou outro. Então acaba danificando essa área, né? E a área dos meridianos envolvidas nesse tipo de emoção. Então eu danifiquei esse meu corpo espiritual. Na outra vida, com o corpo espiritual já danificado, eu posso vir a nascer com problema mental, com problema
nessa área, com problema cardíaco, com problema na área do estômago, com problema nessa região toda do braço esquerdo ou até as mãos. Posso nascer sem mão ou sem uma parte da mão. Posso nascer com problema no cérebro, doenças mentais, doenças mentais, né? Então, algum desse tipo de coisa, a depender da intensidade, como eu disse, da energia que eu usei, né? Eu vou nascer com problema numa área ou em outra. Eu pensava mais do que fazia, então provavelmente eu vou nascer com doença na mente. Eu pensava e falava mais do que fazia, então provavelmente eu posso nascer com doença aqui também. Uma porcentagem de doença mental, uma porcentagem aqui. Ou uma cardíaca. Quem criou? Eu criei para mim mesmo. Ah, mas foi Deus que quis isso. Não, foi Deus não. Você plantou e você está colhendo através de um mecanismo automático, que é o de ação e reação, ou karma, né? Que já falamos em outros vídeos aí do nosso canal. Cabe à pessoa se... Ah, não acredito nisso. Independente. Você pode não acreditar que o sol nasce todo dia. Mas o sol nasce. Não é o que você acredita que determina certas coisas. O nosso poder da nossa crença, que é diferente do poder de fé. O poder de crença é uma coisa, fé é outra coisa. A nossa crença, ela não determina a realidade. Eu posso não acreditar que o sol existe, mas o sol continua existindo. Então, o poder da minha crença não determina a realidade. Entende? Principalmente uma realidade de milhões de outras pessoas, de milhões de outras consciências. Esse poder da minha crença não vai. Então, independente de crença, acontece assim. A lei do karma, ela atrai certas coisas. E é questão de observar. Não precisa de estudo científico, não. Observem que vocês verão que tudo isso tem razão. Observem de uma mente mais aberta, em várias culturas, que vocês vão ver as coisas karmáticas acontecendo. Ah, mas eu não lembro do que eu fiz, então é injusto eu pagar. É injusto eu nascer sem mão se eu não lembro que eu roubei. Não, não é injusto não. Não é injusto não. Então, se for assim, é injusto também você nascer com uma doença genética que já vem da sua família. Ah, eu não fiz nada, então por que eu vou nascer com essa genética que vem lá da minha mãe? São pensamentos que não convêm. Essa é a nossa natureza e pronto. Temos que saber lidar com ela. Não adianta chorar, mingar e dizer que é justo ou injusto. Deus não é aquele Deus sentado numa poltrona igual as culturas antigas acreditavam. A consciência universal, o todo, ele criou um sistema que é automático, é você que vai criar para você. Hoje em dia nós só estamos tendo mais consciência disso. Agora, quer saber se é justo ou injusto? Olhe para dentro de si mesmo, aí você vai ver, pô, foi justo. Porque eu tenho dentro de mim essa negatividade. Então é justo. Independente se você lembra das cenas que aconteceram no passado ou não, o que torna justo ou injusto é a conscientização do sentimento, da emoção, da energia. Então, se você tem a energia, aquilo se torna justo. Justo é, se você não tivesse a energia negativa que envolve a situação externa, e aí acontecesse as coisas ruins. E não tem como você saber de um todo, de todas as vidas passadas, não enquanto encarnados agora, né? Muito complicado isso. Então, a questão é nós focarmos em
interiorização e automodificação. Então, as doenças karmáticas têm o mesmo processo das doenças psicossomáticas, né? Só que esse processo ele se torna mais amplo porque nós vamos sofrer as consequências em outra vida. Todo momento que estamos pensando, sentindo e fazendo algo negativo, estamos danificando nossos corpos espirituais. O que seria negativo? Negativo é, vamos pensar no positivo primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que for contrário ao amor, olha só, amar a Deus significa respeito, conscientização que existe uma força maior e respeito por tudo que essa força maior, que é a fonte, né, que Deus, chamem lá como quiser, proporciona a nós. E o que Deus proporciona a nós? Deus proporciona a vida. Deus proporciona a liberdade de você escolher esse ou aquele caminho. Você tem a liberdade de escolha, mas você é obrigado a colher aquilo que você... a acertar aonde você errou. Então é como se fosse uma criança. Olha só, filho. Você tem liberdade para brincar, vai brincar. Mas quando você bagunçar, arruma essa bagunça aí. Mais ou menos assim. A questão é que o ser humano, muitas vezes rebelde, infantil, espiritualmente falando também, infantil, o ser humano acha que pode bagunçar e que se dane. Eu quero bagunçar, depois não tem que arrumar mais nada. O ser humano esquece que vivemos num campo, espiritualmente falando, tá? Independente da sociedade em que vivemos, mas existe uma sociedade espiritual e energeticamente o que pensamos, o que sentimos, reverbera, atinge o outro lado. Então, do momento que não somos harmônicos, estamos prejudicando os outros também. Uma sociedade perfeita é aquela que vive em harmonia, respeitando as diferenças uns dos outros, mas que essas diferenças não sejam também assim, tão distantes uma das outras. Porque eu posso respeitar a sua diferença, desde que sua diferença não seja tão grande que você me atinja. Por exemplo, vamos dizer que eu gosto de andar vestido e o outro gosta de andar pelado. Dentro dele ele gosta de andar pelado. E eu já não gosto, eu acho que eu tenho que andar vestido. E tem minha família, tem meu filho, minha filhinha pequena, minha mulher. Então, mas eu respeito ele. Ele pode andar pelado dentro da casa dele. Mas se ele andar pelado na rua, aí a diferença dele já está se tornando prejudicial para outros. Entende? Então, quando queremos lutar por liberdade de pensamento, temos que pensar também até onde a nossa liberdade não fere o outro. Porque nós queremos ser livres, é aquilo que eu falei. Queremos entrar na sala, fazer a bagunça e que se dane, não temos que arrumar depois. O outro é obrigado a aceitar meu modo de pensar do jeito que é. Ele pode aceitar e respeitar dentro de um limite. Não é eu querer impor também a minha liberdade fora do limite. Porque liberdade, gente, isso é extremamente importante de entendermos para tudo na sociedade, até para essa questão de processo de cura. A liberdade de pensamento, sentimento, emoção e de atos, a liberdade, ela não é igual ao carro de pisar no acelerador e acelerar sem saber que existe freio, não. Com certeza, uma hora, quem pensa assim vai bater. Vai se prejudicar ou vai prejudicar outros.
A liberdade é o equilíbrio entre o freio e o acelerador, respeitando os outros carros e as pessoas da rua. Liberdade é equilíbrio. Ponham isso na cabeça. Então, falamos nesse vídeo sobre a questão das doenças, né? Tanto as psicossomáticas como as doenças que vêm de outras vidas. Entendemos que essas doenças são, como eu vou dizer, criadas por nós mesmos, são materializadas no campo físico a fim de expurgar, de botar para fora, para que nenhuma negatividade fique no espírito, na fonte espiritual. Porque não pode ficar, a fonte espiritual ela tem que ser sempre pura. As personalidades, os corpos que podem, por um tempo, se sujar, até o momento que evoluam, cresçam. Isso seria a coisa mais funda. Nosso foco é entendermos os processos de cura. Então, a culpa primeira é nossa. Nosso modo de pensar, nosso modo de ser, nosso modo de ver a vida. Né? Existem as questões de contaminação energética. Né? Eu entrei no ambiente, o ambiente é um ambiente sujo espiritualmente. Isso pode me contaminar e criar uma doença? Sim, pode. Como isso funciona? Nós vamos falar no próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.